Olá pessoal, todo mundo bem? Hoje é a nossa 15ª aula, a quinta sobre Zhang Fu, sobre as funções dos órgãos internos. E hoje nós vamos falar sobre o pericárdio, ou também chamado de circulação sexo, tá? Então, o pericárdio, vocês lembram, é do elemento fogo, né? O elemento fogo, ele tem 4 órgãos relacionados, nós já falamos sobre 2 deles, que foi o coração e o intestino delgado. E aí nós vamos agora para o outro par, né, de órgãos acoplados, que é o pericárdio, e na semana que vem sobre o triplo aquecedor, tá certo? Então, o pericárdio é um órgão yin, né, Zhang, tá? Ele tem diversas traduções na língua chinesa, tá? Então, ele é conhecido como mestre do coração, envelope do coração e canal de conexão do envelope do coração. De fato, o pericárdio, na medicina ocidental, ele é esse envelope do coração, né? Essa membrana que envolve, que protege o coração. Então, inclusive, isso é uma das funções que se relaciona ali com o pericárdio também na medicina chinesa, né? Ele é aquele envelope que vai proteger o coração energeticamente, inclusive, tá? No livro do Maciossia, ele coloca, tem um capítulo do livro Eixo Espiritual, que é um livro que ele sempre cita, né? Então o Maciossia gosta bastante de usar esses livros antigos chineses, né, pra gente estudar um pouquinho de conceitos, tá? E nesse livro a gente tem a seguinte citação, vou ler aqui para vocês. O coração é o governante dos 5 órgãos yin e 6 órgãos yang, e a residência da mente, né, do Shen. E deste modo, acredita-se que nenhum fator patogênico possa abrigar-se nele. Quando o coração é atacado por um fator patogênico, a mente sofre, e isso pode levar à morte. Então, quando o fator patogênico ataca o coração, ele é desviado para o pericárdio. Então, justamente por essa proteção física, inclusive, que o coração tem, né? Então, o que ele quer dizer que quando um fator patogênico externo, né, chega até o coração, internaliza, chega até o coração, na verdade ele vai atingir primeiro o pericárdio, justamente porque o coração é um órgão, é esse órgão governante. Então, claro que assim, relacionando aos 5 elementos, todos os órgãos são relacionados, né? Todos os órgãos estão interligados. Então, se um sofre, acaba tendo um desequilíbrio energético. Porém, como o coração tem essa função de ser o governante de todos os outros órgãos, né? Se ele for atingido, os outros facilmente serão atingidos. Por isso que o pericárdio faz essa função de protegê-lo, tá certo? Bom, de acordo com a teoria dos órgãos internos, as funções do pericárdio, elas são bem semelhantes às funções do coração. Até pensando nisso, né, dessa proximidade física entre eles. Então, lembra, essa função de governar o Xue, a gente aprendeu na aula sobre o coração, sobre o órgão coração. Então, governar o sangue, que é o Xue, de abrigar a mente, né, que a gente chama de Shen, tá? Então, ele tem uma importância, o pericárdio tem uma importância secundária ao coração, porém ele exerce essas mesmas funções, tá certo? Então, como um canal, né, como um meridiano, o pericárdio aproxima suas funções do triplo aquecedor, que é o seu órgão acoplado, né? O clássico de medicina do Imperador Amarelo, que é um livro que a gente já falou aqui algumas vezes, vocês estão lembrados? Ele se refere ao pericárdio como o centro do tórax. Então, o meridiano do pericárdio passa, né, por essa região do tórax. Tá? Então, devido a essa importância nessa região do corpo, ele influencia o ti torácico. Vocês lembram do ti torácico, que é o Zong-ti? E ele, consequentemente, por influenciar o ti torácico, ele vai ter influência sobre o coração e sobre o pulmão, que são órgãos interligados, né? Órgãos ligados a esse tipo de ti torácico, tá bom? Como que ele faz essa influência? É como um agente propulsor do ti e do Xue do coração e dos pulmões, tá? Então, levando assim a manifestações clínicas quando tem um acometimento nesse meridiano, que é, por exemplo, aquela sensação que a gente tem de aperto no peito, congestão, opressão no peito. Isso pode estar relacionado ao meridiano do pericárdio, né? Da circulação sexo, por exemplo.
tá? Justamente a gente tem que... Por isso que é importante a gente saber também um pouco do trajeto dos meridianos, né? Que a gente pode estar relacionado a eles e às vezes a gente nem lembra dessa função. Então, uma coisa legal a gente diferenciar um pouquinho isso, que eu falei, né? Da função como dentro da teoria dos órgãos internos, mas também a sua função enquanto um meridiano. Então, relacionando por onde esse meridiano passa no nosso corpo, certo? Bom, assim como outros órgãos, né? O pericárdio também exerce uma função na esfera mental e emocional, até porque ele está muito ligado ao coração, né? Que tem essa influência direta aí, né, nos aspectos mentais e emocionais, tá? Alguns autores relacionam essa função não só à sua ligação direta ao coração, mas também, de novo, ao meridiano, né? Então, que eu falei antes, né, que tinha aquelas manifestações clínicas de a sensação de aperto no peito e tal. Essas manifestações, elas acontecem muito, né, quando a gente está em algum momento emocionalmente delicado, né, ou está com algum distúrbio emocional, mental e emocional mesmo, tá certo? Então, disse, né, que quando o pericárdio ele está ou obstruído, o canal do pericárdio, né, com energia estagnada, né, que a gente fala no canal do pericárdio, no meridiano do pericárdio, isso pode ter a ver com transtornos emocionais e muitas vezes ligados à dificuldade de relacionamento, né, então dificuldade para com outra pessoa, tá certo? E isso eles comparam também. Vocês lembram lá atrás, na aula de 5 elementos, na aula do elemento fogo, que a gente falou sobre fogo ministerial e fogo imperial? Então, vocês lembram que o coração faz parte do fogo imperial, né? O coração e o intestino delgado. E aí o fogo ministerial refere-se ao triplo aquecedor e ao pericárdio. Bom, os autores aproximam essa relação entre fogo ministerial e fogo imperial a essa questão do relacionamento também, né? Então a gente compara a questão do pericárdio proteger o coração, né? Fazendo o papel do fogo ministerial, né? De proteger ali o imperador, né? Que é o coração, a essa questão da dificuldade emocional para com o outro também. Então não deixando esse sentimento adentrar do coração, tá bom? Bom, ainda mantendo já que a gente está falando, né, do fogo ministerial, é importante a gente conseguir também diferenciar o que a teoria dos 5 elementos fala e o que a teoria dos órgãos internos fala em relação ao fogo ministerial, né? Na teoria dos 5 elementos, faz parte do fogo ministerial o pericárdio e o triplo aquecedor, certo? Naquela função de proteger ali o coração, né? Porém, na teoria dos 5 elementos, ele se relaciona mais com os rins, né, com o portão da vitalidade. Lembra? A gente já falou sobre ele, que é o Ming Men, né, que está localizado nos rins. Então, os autores relacionam o fogo ministerial ao Ming Men, ao portão da vitalidade, né? E aí, isso a gente vai aprender na aula sobre o órgão rim, tá? Mais pra frente a gente vai saber. Sabendo que tudo está interligado, né? A gente vai precisar depois fazer aqui um compilado da relação entre todos os órgãos aí, porque senão fica um pouco difícil de aprender tudo, né? Bom, então, só lembrar disso, dessa diferença. Agora, o fogo ministerial, mesmo na teoria dos órgãos internos, ele tem influência sobre o pericárdio, né? Que esse fogo, quando ele acende ao fígado, à vesícula biliar e ao pericárdio também. Tá? Então, na situação que tem uma patologia do fogo ministerial, muitas vezes desencadeado por um estresse emocional, ele acende com um fogo muito forte, né? E aí ameaçando a função do pericárdio, e aí pode causar aquelas reações que né, que tem a ver com o elemento fogo, que é a inquietude, a agitação, ansiedade, insônia, bem parecido com o do coração. Então, vocês estão vendo que é bem parecido, né? Assim, pericárdio e coração, eles têm uma função muito parecida, com exceção da questão do meridiano, né? Uma outra relação que o pericárdio tem é com o útero.
Então, o útero está ligado ao rim e ao coração através de canais próprios, né? Então, ele é ligado ao coração através de um vaso que chama vaso do útero, e nesse vaso ele tem uma relação íntima com o pericárdio, né? Então, patologias que afetem o pericárdio podem se manifestar na menstruação também. Lembra, a menstruação é afetada por vários outros órgãos, né? O fígado, o coração, também pelo pericárdio. Então, numa situação de deficiência de Chouet do pericárdio, por exemplo, pode levar à escassez de menstruação. Ou então, quando o pericárdio é afetado por um calor intenso, né, fogo no pericárdio, isso pode ser refletido em menstruação muito abundante, muito volumosa. Tá legal? Ainda em relação à menstruação, como o pericárdio tem essa função secundária aí de abrigar a mente, né? Na verdade, ele abriga, né, o coração que abriga a mente, né, o Shen, isso pode explicar também a influência de problemas emocionais na função menstrual das mulheres. Então, assim, mulherada sabe, né, que quando a gente está nessa época de TPM ou menstruada, a gente tem algumas alterações emocionais que, vez ou outra, aparecem, né? E isso, um dos órgãos que pode estar interligado, né, nisso é o pericárdio. Assim como outros, né? Assim como o coração, assim como o fígado. Por isso que outros elementos precisam ser levados em consideração quando a gente vai fazer o diagnóstico, não é mesmo? Justamente porque tem os órgãos, eles participam de muitas funções, né? E às vezes funções muito parecidas. Gente, essa foi a aula sobre pericárdio, certo? Ele é bem parecido, então, com o coração e vai ser bem parecido com a aula de triplo aquecedor, né? Em relação a esse aquecedor superior, como a gente falou, são 3 aquecedores, né? Triplo aquecedor. Então, bem parecido com essa função do aquecedor superior. Então, mais pra frente a gente vai fazer aquele resumo, né? Tentando relacionar em cada função todos os órgãos que atuam sobre determinadas funções, que é pra gente conseguir clarear um pouquinho. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seus comentários, elogios, críticas, sugestões pra gente e ativa as notificações para receber toda semana a nossa aula. Tchau, tchau. Até a próxima.